Olá, meus queridos aluninhos! Bora para mais uma questão do Enem de 2019. Questão 1121. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Ok, pessoal, então nós temos aqui a câmara de combustão, certo? Esse U aqui, câmara de combustão. E nós temos aqui o pistão, certo? Maravilha! Então vejam, pessoal, que ao se deslocar aqui, certo? O pistão sobe, né? Tá? No sentido anti-horário, ó. O pistão sobe se deslocando um certo HT, tá bom? Beleza. Então, pessoal, o pistão ainda vai subir mais um pouquinho e vai descer, certo? Então, é um movimento cíclico, certo? É periódico, tá? A função h de t igual a 4 mais 4 seno beta-t sobre 2 menos π meios, definida para t maior ou igual a zero, ou seja, tempo maior que zero ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, tá, pessoal, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medido em segundo. Então, o tempo t medido em segundo, e nós temos um deslocamento ali em centímetro. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Então, vamos voltar para a figura, tá? Nós temos aqui um instante t igual a zero, que é o momento inicial do movimento, né? E assim que ele se desloca, então, aqui dá para perceber que ele se deslocou aqui 90 graus. Então, ele já subiu aqui, né? Já fez um deslocamento aqui, h de t, tá bom? Beleza. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo. Então, pessoal, beta é um número inteiro positivo. Tá? O que é um inteiro positivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, pessoal, esse beta está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência. Então, beleza, pessoal, vamos lá. Bom, o que nós temos que entender então, pessoal, é o seguinte, tá? Esse motor aqui, tá? Ele vai girar, o pistão vai subir, vai atingir uma altura de 6 centímetros, e quando o pistão estiver descendo, ele vai atingir os 6 centímetros novamente. Depois ele vai descer até o instante zero novamente aqui, e ele vai subir e novamente vai pegar esta altura e vai atingir essa altura de 6 centímetros, ok? Só que isso tudo tem que ser feito em menos de 4 segundos. Então, pessoal, vamos pegar esta equação aqui, né? E no lugar do h de t, que é a altura que a base superior do pistão deve atingir, é 6 centímetros. Então, vamos substituir por 6 igual a 4 mais 4 vezes o seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Então, esse 4 aqui está somando, vamos passar subtraindo, nós vamos ficar com 6 menos 4 igual a 4 vezes o seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, tá bom? 6 menos 4 nós vamos obter 2 e esse 4 passa dividindo 2, então nós vamos obter aqui 2 sobre 4 igual a seno de beta t sobre 2 menos π meios, tá bom? Só que 2 sobre 4 é 1 meio. Então, eu vou espelhar esta igualdade aqui, nós vamos ter seno de beta t sobre 2 menos π meios tem que ser igual a 1 meio. Bom, pessoal, aí que tá, nós temos que cuidar agora e lembrar do ciclo trigonométrico, né? Qual é o ângulo em que o seno vale 1 meio? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, que o seno de 30 graus, ok? O seno de 30 graus vale 1 meio, tá?
E então, lembra a historinha, ó. O ciclo ali começa, ele atinge a altura lá de 6 centímetros, exatamente aqui, certo? Aí ele sobe até um valor máximo, esse pistão, ele atinge uma altura máxima, e depois ele desce atingindo a altura de 6 centímetros novamente, né? Vamos supor que nós tenhamos, então, a altura de 6 centímetros aqui. Isso quer dizer que ele do outro lado, né, ele também vai atingir essa altura de 6 centímetros, né? E aí o ângulo equivalente que nós temos aqui é de 180 menos 30. Ou seja, 180 menos 30, nós temos o ângulo de 150 graus. Certo, pessoal? Aí, pessoal, o pistão vai fazer todo o movimento até chegar no instante zero e vai atingir novamente a altura 6. Quando chegar novamente aqui, né, o ângulo de 30 aqui, tá? Então, estou fazendo essa relação aí para vocês entenderem a moral da história, ok? Então, que ângulo que vai ser esse aqui? Vai ser 2π, que é 360, né? Mais 30 graus, ou seja, 2π mais os 30 graus. Como é que é 30 graus em radianos, pessoal? É π sobre 6, ok? E aí, fazendo esse cálculo, né, pelo MMC, nós teremos 12π mais π, que equivale a 13π sobre 6. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o pistão ele atingiu 6 centímetros, como se os 6 centímetros estivesse aqui, né? Ele atingiu os 6 centímetros 3 vezes em 4 segundos. Um na subida, outro na descida e outro novamente na subida. Ok? Então o ângulo que a gente deve igualar aqui, este cara aqui de dentro, não é o ângulo de 30 graus, mas sim ao ângulo equivalente a 30 graus uma volta após, ou seja, 13π sextos. Então eu devo dizer, pessoal, que βt sobre 2 menos π meios tem que ser igual a 13π sextos, certo? Então, vamos escrever assim: βt sobre 2 é igual a 13π sobre 6 mais π meios, certo? Vamos fazer o MMC aqui, entre 2, 6 e 2, que é 6, né? Ok? Para deixar todos eles no mesmo denominador. 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós vamos ter 3 βt igual a 6 por 6 vai dar 1, vezes 13 vai dar 13π. E 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes π vai dar 3π, então. Certo? Nós teremos, cortando os denominadores fora, que não precisa mais, né? Nós podemos cortar fora, porque nós tiramos o denominador comum, MMC, dos dois lados da igualdade. Então, 3 βt tem que ser igual a 16π. Como o problema disse para utilizar 3 como aproximação para o π, nós simplesmente vamos substituir por 3 aqui. Então, 3 βt igual a 16 vezes 3, 48. Tudo bem? Então agora a gente passa o 3 dividindo, ó, 48 dividido por 3 vai dar 16. Ok, pessoal? Como a gente quer descobrir, pessoal, o beta, então eu vou isolar o beta e vou botar 16 dividido por t. Então, prestem bem atenção nessa equação, certo? Aqui nós vamos obter a resposta. Olha só. O t, ele diz que tem que ser um tempo menor do que 4, então não pode ser 4, certo? Se o tempo fosse 4, nós iríamos achar a resposta igual a 4, pois 16 dividido por 4 é igual a 4. Só que o t tem que ser um valor menor do que 4. Então, se eu dividir 16 por um valor menor do que 4, eu vou obter como resposta um valor maior do que 4, certo? Quando eu diminuo o valor de t, eu obtenho um valor maior do que 4 aqui, certo? Então, esse t aqui, sendo um valor menor do que 4, eu vou obter um resultado maior do que 4 aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, se o t for menor do que 4,
nós vamos obter um valor aqui, né? 16 dividido por um valor um pouquinho menor que 4, vai dar um valor um pouco maior do que 4 para o beta, certo? E um valor um pouquinho maior do que o 4 para o beta só pode ser, neste caso, o 5, certo? Porque aqui diz, ó, o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, tá? De forma que o motor a ser construído tenha boa potência. Então, por que o beta não pode ser 1, pessoal, né? Porque olha só, se o beta for 1, né, o que vai acontecer? O T ele tem que ser 16, ó, tá? Só que o tempo é menor do que 4, então não pode. Por que o beta não pode ser 2? Porque aí o tempo tinha que ser 8. 16 dividido por 8 daria 2. Ou seja, o tempo tem que ser menor do que 4. Por que o beta não pode ser 4, pessoal, né? Porque aí o tempo teria que ser 4. 16 dividido por 4 daria exatamente beta igual a 4. Só que o tempo tem que ser menor do que 4. Então, gente, é só fazer uma interpretação aí que dá certo, tá ok? Mas tem que chegar nesta relação aqui para poder responder a questão. Ok, pessoal? Fechou o pastel? Então tá aí. É só marcar, correr para o abraço e ser feliz. Posso dizer para vocês que esta, na minha opinião, é uma das questões mais difíceis da prova do Enem de 2019, ok? Então fiquem atentos que pode haver questões difíceis na prova de 2020 também, certo? Um grande abraço e até os próximos vídeos.